Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Está começando mais uma live Gotas de Orvalho. Nós queremos louvar a Deus por estarmos aqui mais uma vez para esses momentos de gratidão, esses momentos de meditação, de reflexão. Agradecemos a Deus pela vida, pela graça, pela proteção. Agradecemos a Deus por todas as coisas que Ele tem nos dado durante esses dias, durante esses tempos tão dificultosos e trabalhosos, esses tempos de tanta luta, de tanta provação, de tantos problemas desconcertantes. Agradecemos a Deus porque Ele tem sido fiel para conosco e nós podemos assim agradecer a sua misericórdia e a sua bondade eternal. Portanto, nós queremos agradecer ao Pai Celestial por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. Nós celebramos ao Senhor e engrandecemos o seu nome, porque somos reconhecidos das suas misericórdias para conosco e aproveitamos esses momentos que temos agora com a nossa live Gotas de Orvalho, pois para isso é que esse momento existe, para agradecer a Deus juntamente com você, com a sua família, juntamente com aqueles que desejam encontrar sempre um momento apropriado para essa atividade espiritual. A comunhão que a gente mantém e os momentos de gratidão que temos juntos diante do altar de Deus. Essa live não é uma promoção. Essa live não é a divulgação de uma especialidade do pastor Davi, da família do pastor, da igreja do pastor, jamais. Eu não tenho por que me levantar mais cedo a cada dia simplesmente para apresentar uma live, para apresentar o que minha família é, o que minha família não é. Eu não faço isso. O momento não exige isso. Enquanto estamos aqui, dezenas de pessoas estão sofrendo, padecendo, e aqui eu tentando fazer fita com vocês. Eu não faço isso. Você já sabe, essa live é exclusivamente dedicada ao Rei da Glória e à sua majestade santa e soberana. Ao Rei da Glória, a nossa dedicação, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso tributo, a nossa ação de graças, porque Ele merece, Ele é o Senhor. E vamos então à nossa meditação na manhã desta sexta-feira. E hoje é o último dia útil da semana, a sexta-feira. E amanhã nós não teremos live, nem amanhã, nem domingo, mas na próxima segunda-feira, se o bom Deus achar conveniente e permitir, nós estaremos de volta para mais uma live. Mas vamos continuar
a nossa reflexão sobre a fé que foi dada aos santos. A fé que foi dada aos santos. E hoje nós iremos iniciar o capítulo 42 do livro do Gênesis. Você deve se lembrar que nós deixamos a história de Jacó um pouquinho atrás, aí pelo capítulo 39, 38, capítulo 38 e o capítulo 37 foi a última vez que o registro bíblico fez referência a Jacó. Disse: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai na tenda de Canaã. Esta é a história de Jacó. E aí vai e registra dizendo: quando José tinha 17 anos, e agora Jacó volta ao cenário, agora no capítulo 42 do Gênesis, Jacó volta ao cenário, porque o que estava mesmo sendo escrito era a história de Jacó. José foi aquela figura entre os patriarcas que apareceu no cenário com propósitos bastante definidos e com uma tarefa de fazer preservar a vida não somente no Egito, mas nas nações vizinhas, nas terras vizinhas, onde havia bastante gente que havia de padecer muita fome. E entre esses vizinhos estava Canaã, que era exatamente onde estava morando o seu pai Jacó. E José teve a tarefa de preservar em vida ou com vida todo este povo que tiveram que recorrer, que buscar no Egito a sobrevivência, porque lá havia bastante mantimento. Havia mantimento para todos quantos buscassem o socorro naquela nação. E José foi a pessoa chamada, indicada por Deus, preservada, preparada por Deus para aquele momento. Mas a história de José está muito além das lições que a gente está tendo até agora e que teremos depois daí. A tarefa dele foi muito além de somente preservar as pessoas com vida. Preservar pessoas com vida é muito importante. Para José no Egito, especialmente. Para Faraó, no momento histórico que estavam vivendo, também era importante preservar e socorrer os que buscavam apoio e socorro no Egito. A tarefa de José foi também preservar a família que através dela viria o Messias, o Salvador, o Cristo, o Senhor. Porque a genealogia de Jesus registra exatamente essa passagem pela vida de Jacó, pela sua família. E José preservou todo esse povo
abençoando com a existência de mantimento para que as pessoas não perecessem. Então, no capítulo 42, a gente segue, a gente começa vendo a história se desenrolando para que acontecessem, para que tivessem lugar os acontecimentos que tinham sido registrados muito tempo depois. Não muito, mas pelo menos aí uns 13 anos depois, porque José saiu com 17 anos e agora estava com 30 anos. E depois desses 13 anos é que começaram a se desenrolar os acontecimentos direcionados ao cumprimento dos sonhos que José teve lá no começo. O sonho dos irmãos se curvando perante ele, o sonho o sol, a lua e as 11 estrelas se curvando perante ele. Então, agora o capítulo 42 começa a registrar esse momento. Houve um preparativo todo especial para isso. Isso não podia acontecer assim, sem mais e nem menos. Deus estava no controle daquela história. Deus estava no comando daquela história. Apesar de todos os problemas vividos por José no Egito, apesar de todas as dificuldades, das lutas, e os irmãos, irmãs e amigos vão notar, os que acompanharem a nossa live haverão de notar que mais tarde os irmãos de José fazem referência àqueles acontecimentos do começo, quando eles estavam querendo matar José. E foi uma recordação, um momento de recordação que eles tiveram quando estavam se aproximando e reconhecendo José. Pois bem, a gente vai ver tudo isso no capítulo, a partir do capítulo 42, quando a fome já dominava toda aquela região. Vamos ler um pouco para amanhã, não, segunda-feira, a gente já ter avançado um pouquinho na história. Vamos ler a partir do versículo 1, no capítulo 42 do livro do Gênesis. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? Enquanto a fome dominava e fazia vítimas, os irmãos de José simplesmente cruzavam os braços. Eram assim uma espécie de homens sem iniciativa. E quando tomavam alguma iniciativa, era para a desgraça. Você pode notar na história dele lá, que sempre foi assim. Eles estavam lá. Jacó, a essas alturas, já estava em idade avançada, o coração quebrantado. O filho José, para ele, morto. As provas da sua morte estiveram em suas mãos, e ele não teve de que duvidar. E ele chegou à conclusão e disse: na verdade, um animal despedaçou o meu filho José. E a fome tomava conta de tudo. E Jacó veio saber que havia bastante mantimento no Egito.
E ele diz para os seus filhos: há muito mantimento no Egito, a fome domina tudo. E vocês, por que é que estão aqui de braços cruzados, sem fazer nada, sem tomar nenhuma iniciativa? Agora, preste bem atenção. De Canaã até onde Jacó estava, onde Jacó morava, vivia, de Canaã até o Egito, era uma distância pequena. Para nós hoje que temos avião, que temos carros velozes, carros novos que se deslocam com a grande velocidade, é uma distância pequena. Mas para Jacó e os seus filhos, que andavam nas costas de animais, de camelos especialmente, a distância era aí em torno de 425 quilômetros. E você quer saber mais detalhes? Era uma distância maior do que daqui de Apodi para Natal. Daqui para Natal são 300 e poucos quilômetros. E a distância entre Canaã e o Egito eram aproximadamente 425 quilômetros. Para fazer um trajeto daquele nas costas de animais era uma tarefa bastante enjoada. Mas não tinha o que fazer. Essa notícia que havia alimento no Egito, havia bastante cereais, daqui que chegasse a Jacó, deve ter demorado um bocado. Não havia os meios de comunicação que a gente tem hoje, não havia o celular, não havia a internet, você tem que lembrar isso quando for falar nesses assuntos. Lembrar que aquele tempo, em termos de comunicação, era um tempo praticamente parado, morto. As notícias demoravam chegar bastante, mas elas chegaram lá, onde estava Jacó. E Jacó resolveu enviar os seus filhos até o Egito para comprarem mantimento. Não tinha outra saída, não tinha outro escape, não tinha outra alternativa. Era preciso ir ao Egito para comprar mantimento. E os irmãos observem que a essas alturas Deus estava mais uma vez conduzindo a história e os movimentos. Viu? É como disse um certo pensador: o homem se movimenta, mas Deus é quem o conduz. O homem se movimenta, mas Deus é quem o conduz. E como crentes, a gente não pode nem pensar de outro jeito. É a movimentação que a gente tem que fazer. Está em nós fazer a movimentação. Ir para ali, ir para lá, ir para um canto, para o outro. Somos nós que temos que fazer. Temos que sair de Canaã para o Egito para procurar cereais, a fim de não morrer de fome. Mas é Deus quem conduz essa movimentação, essa história. Haviam segredos grandes
para serem revelados. Haviam acontecimentos que teriam lugar durante aquela movimentação entre Canaã e o Egito. Havia muita coisa a ser esclarecida durante aquelas viagens que os filhos de Jacó fizeram até o Egito. E quando chegaram lá, deram com a cara de José. Deram com a cara de José. E não reconheceram. Na verdade, José tinha se modificado bastante. Saiu de casa, um adolescente, estava um homem adulto, entrando, se dirigindo para a maturidade, e devia estar bastante diferente. Agora era o governador do Egito, e eles não reconheceram José. Até porque talvez eles nem olharam direito para José. E a gente vai ver por quê, viu, irmãos? É por isso que, entre outras coisas, é ruim a gente intentar o mal contra as pessoas. É ruim, muito ruim. E a gente vai ver aí, com paciência, com calma, a gente vai chegar lá. Então, iniciamos aqui o registro dessa disposição de Jacó em enviar os seus filhos até o Egito para comprar cereais. Era onde tinha cereais em abundância. E o jeito foi fazer essa viagem de 425 quilômetros em cima, nas costas de um camelo, que a velocidade é muito pequena. Antigamente a gente via, e eu fiz muitas vezes esse trajeto, de Natal para Mossoró, que são apenas 200, perto de 200 quilômetros, 200 e pouco, aproximadamente 300 quilômetros. E era no tempo dos ônibus, aí já era uma velocidade grande, mas as estradas eram de barro. Você andava em estradas de barro. E a gente passava quase um dia inteiro dentro desses ônibus para lá e para cá, rolando dentro desses ônibus, poeira, zoada, quintura. Mas o ônibus anda muito mais ligeiro do que um camelo. Depois, quando asfaltaram, a viagem diminuiu para 4 horas e pouco. A gente saía de Natal para Mossoró, em 4 horas estava chegando. Agora imagina você vir de uma distância de 425 quilômetros nas costas de um camelo. Quanto tempo, quanto desconforto, mas tinha que ir, porque os acontecimentos grandiosos estavam para se revelar. Muito bem, na próxima segunda-feira a gente vai voltar. E é como eu disse, se o bom Deus permitir, nós estaremos aqui outra vez. Vamos orar, vamos colocar o nome das pessoas diante do altar de Deus. E algumas pessoas me têm dito, não, mas não é preciso os nomes, que a gente não quer, isso não é para aparecer, mas a gente coloca os nomes aqui, não é para aparecer. E eu gostaria de ter o maior número de nomes para apresentar a Deus diante do seu altar, porque a nossa questão aqui
é um momento de comunhão e o momento da oração, quando a gente se reúne para buscar a presença de Deus e a gente sabe da importância, do valor, do poder que tem a oração. E por isso a gente coloca o nome dos irmãos diante do altar de Deus. Me permitam fazer isso. Vamos, portanto, orar por esses nomes que aqui estão. Diana Holanda, num canto, Lindinete Marroco, em Martins, é a minha irmã, Lindinete, pastor Aldir, Deus abençoe. Arineide Freire, no assentamento Milagres, presbítero Genilson Paiva, em Santa Cruz, Raimunda Marinho, no Rio Novo, Jacilene Noronha, em Apodi, Miriam Moraes, Terezinha Aureci, em São Paulo, Sila Fernandes, em Apodi, irmão Antônio Mendes, aí em Olho d'Água da Bica, no município de Tabuleiro do Norte, no Ceará. Deus abençoe o nosso irmão. Maria de Lourdes Fernandes, em Sororoca, Toninha Duarte, em Apodi, Lindinalva Marrocos, em Angicos, minha outra irmã, em Angicos, acompanhando a nossa live. Deus abençoe. Maria Leide, em Apodi, Luan Jackson, em Natal, Jailda Fernandes, em Severiano Melo, Maria Rebouças, Camila Alves, em Apodi, Arivanilza Germano, em Minas Gerais, Vanúzia Lopes, Maria Valdete, em Apodi, Janaína Fernandes, em Sororoca, Vânia Lúcia, em Apodi, Marilda Michele, Diácono José Idalécio, em Pau dos Ferros, Maria das Dores Costa, Maria Feitosa, Maria das Dores, Ana Célia, Saúde Lopes e Rita Daniel, de Aroeira d'Água, no município de Tabuleiro do Norte, no Ceará. Esses irmãos e irmãs se identificaram porque há outros que assistem, participam, mas não se identificam e a gente não tem os seus nomes aqui. Mas esses são os que a gente conseguiu identificar. Vamos então orar por eles, orar com eles. É o nosso círculo de oração. Quando de manhã cedo, colhendo gotas de orvalhos, ou de orvalho, gotas divinas de orvalho, nós estamos diante do altar do Senhor. Vamos então orar com fé, com alegria, sabendo que o Senhor atenta para a nossa petição. Levante assim a sua mão. Senhor, nós continuamos diante do teu altar. Queremos celebrar o teu nome, queremos exaltar a tua santidade, queremos renovar o nosso compromisso de estarmos diante da tua presença. Queremos pedir que a nossa esperança seja renovada, a nossa esperança seja aumentada, que apesar das notícias contrárias, desconcertantes, as notícias que nos fazem chorar, que nos dão desalento, as notícias que são contrárias à nossa expectativa, mas nós queremos pedir, Senhor, que nos ajude e renove a nossa esperança. A nossa esperança está em Ti, a nossa esperança está no Senhor. Há um momento, ó Deus, como disse o salmista, elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro?
ninguém pode nos socorrer, ninguém pode nos ajudar, mas descobrimos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso estamos aqui, curvados, diante do teu altar, diante da tua presença, reunidos, eu aqui, os nossos irmãos, irmãs e amigos espalhados por este mundo afora, onde quer que tenha alguém que neste momento ora conosco, busca conosco, seja tocado, abençoado, transformado, e que a tua graça acolha cada coração, cada vida. Deus de toda bondade, que o teu Espírito Santo trabalhe em cada vida para a tua glória e para o teu louvor. Aviva a tua obra, derrama a tua graça, estende as tuas mãos, toca em cada coração, ajuda-nos a compreender a necessidade de estar diante de ti para a tua glória e o teu louvor. Deus bendito, tu és o Santo de Israel e em ti podemos confiar. Nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, te bendizemos, te louvamos e exaltamos a tua santidade, no nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Estamos agradecidos ao Senhor por esta manhã de bênção, por esta manhã de vitória. E antes de sair, não saia sem compartilhar. Irmão e irmã, vamos na tentativa de ajudar a outras pessoas a encontrarem um lugar de refúgio, um lugar de paz, um lugar de vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.